mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é dia 3 de abril e nós temos um bebê que dorme a noite inteira, né, filho? Fala assim, eu durmo a noite inteira, eu durmo a noite inteira, eu durmo a noite inteira. Fala assim, eu durmo 9h30 e acordo 6h40, 6h50. E daí é o tempinho de eu ir pra academia e voltar, né? Então, dá certo. Eu já fiz o meu ovo aqui, vou fazer meu pão. Já tô com o meu café aqui. Gente, graças a Deus o Felipe não deu trabalho de cólica, assim, sabe? Os choros que ele deu, assim, foi de que a gente não entendia. Ou era muito calor, ou era o barulho, né, dele estar voltando da igreja, assim. Ou era alguma coisa nesse sentido. E daí ele já tá dormindo, né, filho? Ai! 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 Fala oi! Fala oi, pessoal! E hoje eu resolvi gravar porque eu tenho umas coisas pra fazer aqui na cozinha. Eu vou limpar meu armário das comidas e vou levar vocês comigo, que eu vou guardar tudo. Hoje é um dia que a Júlia não vai ficar em casa e daí eu vou fazer sozinha e vou adiantar porque tá tudo aqui no chão da cozinha. Do jeito que a gente chegou no mercado, tá? Eu guardei as coisas na geladeira e daí a gente tá aqui. Eu e o Felipe, né, filho? Tô com algumas coisas adiantadas ali do meu trabalho e eu vou tentar fazer. Eu tenho um tempo, né? Ainda não é nem 8 horas da manhã. Então, vamos pôr longo. E daí ele tá se vendo. Cheiro de leite. Cheiro de leite azedo. Cheiro de leite azedo. Babana. E babando muito, coçando muito esse dente. E daí, eu vou comer aqui agora, eu vou levar vocês. Gente, tomei café, agora é 8h14, estendi umas roupas já. A que eu tinha tirado da máquina, que eu coloquei pra bater a hora que eu saí pra academia. Eu coloco roupa na máquina de manhãzinha, no dia anterior, e daí no outro dia eu só ligo a máquina enquanto eu fui na academia, cheguei, passei a camisa do meu marido, daí depois eu já terminou a máquina, e daí depois vocês viram a ceninha de eu colocando a roupa do Felipe. Ele tá aqui, ó, ai meu Deus, aqui ó, ele tá aqui na cadeirinha, eu vou tirar a mesa do café. Gente, olha como eu tô com a entrada, porque caindo muito meu cabelo. Comprei uma vitamina ontem na farmácia pra ver se melhora, né? E daí eu tô aqui, vou dar essa ajeitada aqui na cozinha agora, guardar as compras e arrumar a mesa, tudo. E vou levar vocês comigo. Se vocês quiserem acompanhar, vamos lá. Ó, tá aqui as sacolas, tá aqui a cesta que chega, né, do trabalho do meu marido. A mesa eu preciso tirar. O Felipe tá aqui. Né, bebê? Fala pra elas que você tá com o dente coxando. Fala, eu tô com o dente coxando, mãe. Tá coxando muito. Ó, pé, vai, pega. Ei, pega. Isso. Coxa o dente. Toda vez que acaba a minha semana de prova, eu uso alguma coisa pra me distrair. Assisto uma série ou algo assim, eu fico só com a demanda da casa, né? Fico com a demanda da casa e esse daqui foi um quebra-cabeça que eu comprei para me distrair, né? Então eu sento aqui, eu consigo reproduzir assim, né? Sem descansar a mente, eu gosto bastante. E daí esse é o quebra-cabeça que nós estamos montando, ó. Ele é de 1000 peças, daí ele fica debaixo do plástico da minha mesa, ó. Então, a hora que você levanta, ó, ele não vem e ele fica aqui.
Isso me ajuda bastante. Né, bebê? Né, bebê? Oi? Eu achei que eu tinha colocado pra gravar, mas não coloquei. Mas tá aqui, ó. Eu coloquei tudo aqui em cima. Faltam algumas coisas que vêm na cesta, né? Então, aqui eu só tirei. Esse daqui vem na cesta, esses dois vêm na cesta. E eles mudam de vez em quando. Então, agora tem outro marca de sabonete, ó. Não era esse que vinha. E vem 2 pastas de dente. Antes estava vindo só uma granona. Né, bebê? Né? Agora eu vou tirar esses daqui, ó. Vou colocar aqui em cima também. Que daí eu vou tirar tudo dali e vou limpar. Ó, esse daqui também, eu vou cuidar do Felipe agora. Acho que ele tá com sono já. E aqui, ó, são os leites. Esses leites também que vem na cesta. Lá no açaí, eu não compro saco de lixo. Eu acho caro. Mas eu comprei esse daqui só porque minha lixeira, eu tenho 2 lixeiras e uma menor. Eu vou ver se cabe nela pra conseguir usar nela essas daqui também. Esse aqui também. Você tá com sono? Você tá com sono? Ai, você tá com sono? Mamãe vai lavar a mão, tá bom? Eu sono, gente. Vou trocar ele, vou trocar essa roupinha. E vou colocar ele pra dormir, daí eu já venho guardar essas coisas aqui. Quem tá tocado? Quem tá agoniado com esse dente, gente? Troquei ele e eu vou passar agora o repelente, gente, porque a dengue tá demais, né? E esse repelente aqui, ó, é a partir de 2 meses. Então, faz um tempinho já, tá na metade já que eu comprei. E eu passo nele, não passo na mãozinha, né, por causa disso daí, ó. Mas nos bracinhos eu passo e na cabecinha também, pra não ter marquinha. Ele tá bem vermelho, mas é só na câmera, viu? Aqui pessoalmente não tá, não. E esse daqui, ó, a maioria é o que vem na cesta. Daí, nós não consumimos tudo, né? Então, assim, por exemplo, 4 pacotes de feijão, essas coisas assim, arroz e tal. A gente não consome tudo. Daí, o que eu faço? Eu divido, sabe? Mando um pouco pra minha mãe, um pouco pra minha sogra. E assim a gente vai dividindo. E mudou um pouco, ó. Essa daqui era vinha outra marca. Vinha Zael e agora não vem mais. Zael é muito comum aqui na região que eu moro, né? Que é no noroeste do Paraná. Ó, Zael é essa marca aqui, ó. Pra quem não conhece. É lá da minha cidade, não que eu nasci, mas que eu cresci. É de Umuarama. É de Umuarama. Então, assim, tem coisa assim que eu não posso mandar pra minha sogra, mas eu consigo mandar pra minha mãe, porque lá na minha sogra não pode entrar o que tem glúten. E é isso aí, gente. Agora eu vou limpar esse armário aqui pra conseguir colocar as coisas. Né, bebê? E o chão só depois. Achei que você ia dormir. Olha como já clareou o rostinho dele, ó. Tava no quarto, tava quente. Né, filho? Fala. Oi, gente! Ah, eu tô com sono, mas tô com a barriga cheia. Azul, azul, azul. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Como eu tava grávida, a Júlia que tava arrumando minhas coisas, né? Então, agora que eu tô voltando, eu tô arrumando cada cantinho aos poucos. Então, o Felipe tá com 3 meses. Então, deixa eu mostrar como que eu faço aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu vejo de baixo, eu sei que tem Nescau e Nescau. Ali, ó, creme de leite, leite condensado. Então, eu vou dos
por data de validade. É óbvio que até vencer, né? Esse daqui vence só no final do ano, mas ele tá por primeiro porque ele é o mais velho, tá vendo? Então, ali, ó, eu sei que tem 2 azeitonas seguidas, só tem uma maionese, então eu deixo em cima. E assim, ó, eu vou colocando por trás o que que tem. Então, aqui, ó, primeiro é massa de tomate. Esses 3 chegaram agora na sexta. Daí, ó, tem 2 aqui. Eu coloco eles por cima pra eu saber que esses são os mais velhos, tá vendo? Ó, daí eu vou colocar a massa de tomate por trás. Deixa eu pegar aqui, ó. Por trás que eu sei que é massa de tomate, tá vendo? Então, quando eu vejo de baixo, eu já sei o que que tem, tá vendo? Ó, o milho, por exemplo, ó. Eu deixo aqui, os mais velhos. Eu tô abaixando com o celular na mão, né? Blogueira que sou. Ó, e daí eu deixo assim. Então, assim, eu já sei o que que tem, o que que não tem. Aqui o óleo, só vou tirar um pouquinho da frente pra não cair. Daí ali eu vou pôr o atum, daí em cima eu coloco a sardinha, que ela é a mais velha. Não tinha essa aqui eu gosto, mas não tinha lá no açaí, gente. Não tinha. Tinha outra marca que eu nunca ouvi falar e daí eu não quis comprar. Então eu vou deixar assim, é assim que eu organizo o meu armário. E daí eu vou deixando as coisas em fileira, assim, pra saber o que que tem. Daí quando eu subo aqui, eu sei que ali tá a maionese, ó. A gente sempre sobe pelo banquinho, né, porque são armários altos. E assim eu vou terminar de organizar aqui. Algumas coisas aqui, tem outras lá na mesa. Gente, agora são 10 para as 10. E eu tô colocando meu celular pra carregar. O Felipe dormiu e eu corri tomar banho. Ele dormiu e eu voei tomar banho porque eu não tinha tomado ainda, ele tava acordadinho, né? Daí eu vou quando ele dorme, né? Tô colocando o meu celular pra carregar aqui. E também tomei banho. É minha rotina de manhã, gente. Minha rotina de manhã é assim, corrida. Geralmente eu... esse horáriozinho eu trabalho, né? Mas hoje é um dia de exceção, porque horáriozinho eu falo assim, antes dele ir dormir, né? Que eu tô trabalhando, tô fazendo as coisas de casa, eu faço tudo misturado, assim. E aproveitei que ele dormiu pra tomar banho. E a roupa da máquina que eu coloquei já tá pronta, vou tirar já. Vou colocar mais roupas pra lavar. E a minha manhã tá sendo essa, gente. Agora eu vou limpar esse aqui pra guardar os leites. E depois eu vou pra esse daqui pra guardar as outras coisas. Mas daí eu nem vou mostrar muito pra vocês, porque senão fica muito enjoativo o vídeo, né? Mas eu tô aqui. Daí aqui, ó, fica algumas coisinhas. E ali naquele cantinho ali fica o leite. Daí eu já vou guardar. Geralmente eu coloco os da frente, os que vêm na cesta, e depois que a gente compra, né? É raro sobrar, mas ainda no mês passado sobrou um, eu trago ele pra frente por causa da validade, consumo ele primeiro, né? E assim a gente vai fazendo aqui. Mas por enquanto, aqui tá sendo isso. E aqui no computador eu coloco a minha aula. E daí eu vou ouvindo a aula. Eu escuto e depois eu venho anotando, sabe? E daí, como eu falei pra vocês, a minha semana de prova acabou. Mas eu tenho aquelas aulas complementares, porque são alguns pontos que a gente precisa, e esse ano eu me formo. E eu não me atentei, o ano passado eu não fiz, gente, eu não fiz. Eu entrava, visualizava os trabalhos, as provas, fazia e saía, assim, de tão minha cabeça como tava ruim. Ano passado, até conversando com a minha irmã sobre isso. E esse daqui, ó, o trabalho é pra dia 20, é o projeto de ensino que eles falam. E daí eles estão falando sobre marketing 2.4 e agora 2.5, né? Então, misericórdia. E daí eu tô assistindo essas aulas porque daí semana que vem eu já tenho outras aulas pra assistir. Na realidade, daqui 2 semanas começa os trabalhos de novo. Então eu vou nessa expectativa de assistir todas as aulas, depois eu sento e anoto que precisa ser anotado. E daí aqui, enquanto... Pra não ouvir YouTube, não ouvir as coisas, eu acabo focando nisso daqui, que daí eu aprendo melhor, ouvindo e depois ouvindo e anotando. Então aqui eu vou assistir a aula.
Agora são 10h23, Felipe dormiu super pouco. Faz uns 10 minutinhos já que ele acordou e tá aqui conversando. Eu acho que esses dentes que tá judiando dele. Deixa eu pausar minha aula aqui, senão depois eu vou ter que voltar. E daí... Ele tá acordado! Não era pra acordar! Não era! Ali em cima eu já terminei tudo. Daí agora falta os produtos de limpeza aqui. E a salada que eu vou guardar. Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Carregando. Então vou mostrar daqui pra vocês, ó. Falta essa parte aqui pra guardar. O azeite eu já vou guardar no lugar. Produto de limpeza. E ali são 3 tipos de chocolate. Ó, 3 tipos de chocolate que eu comprei pra fazer ovos. Oi? 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 Daí são 3 tipos de chocolate que eu comprei pra fazer ovos. E daí aqui, ó, eu separei algumas coisas, né, pra minha mãe, pra minha sogra. Ali eu só vou separar agora. E é isso. Eu vou terminar aqui, nem vou mostrar pra vocês, que vai ser as mesmas cenas. Daí não tem interesse, né? E nesse vídeo aqui eu queria contar uma coisinha pra vocês. Esses dias eu postei lá nos stories, lá do meu Instagram, sobre algumas coisinhas que tá acontecendo aqui. E eu queria mostrar pra vocês, falar sobre obediência pra vocês. Mas fica aqui ligadinho até o final do vídeo, eu vou falar. Eu vou dar só, terminar de ajeitar aqui, porque eu tenho pouco tempo. Logo eu vou ter que buscar o Luca. E daí na escola, sou eu que busco, então já vou buscar ele na escola. Então eu tenho um pouquinho aqui até o Felipe querer mamar novamente, né? Que faz um tempinho já que ele mamou. Ele mamou umas 8h30, então já faz 2 horinhas. Então daqui a pouco ele vai começar a pedir. E eu vou ajeitar, vou limpar o armário de produtos de limpeza ali bem correndo. Guardar esse restinho aqui, colocar a salada na geladeira. E hoje eu não vou limpar a geladeira, vou limpar a geladeira semana que vem. Porque senão atrasa o meu serviço, né? O meu trabalho. E daí eu vou ajeitar aqui rapidinho. E já volto. E já volto, gente. Sem chance, gente. Felipe, olha aqui, paciente. Acordou mesmo, não quer mamar. Quer ficar só observando as coisas. Que filho, ó. Só observando as coisas. E coçando demais. Tá reclamando. Não consegui guardar os produtos de limpeza. Tá ali no cantinho. E agora daqui a pouco eu pego o Luca e chego, tiro as coisas da lava-louça, coloco as coisas na lava-louça, daí já desocupa a pia. E é isso. Tô aqui. Agora eu vou tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá, né, gente? E daí eu vou tentar dar mamar de novo. Fala oi. Ó, minha baba. Tô sentindo ele quentinho. Será que dá febre? Não lembro. Só aqui, ó. Tá quente. Aqui não tá, não. Nenhum lugar tá. Só aqui. No corinho cabeludo. É você! É você! Vou tentar dar mamar um pouquinho agora. E eu tenho mais uns 40 minutos. E hoje tudo mudou. Deus me mostrou que Ele coloca tudo no lugar. E eu quebrado faz novo virar. Nos dá uma chance de recomeçar. De novo sonhar. A gente pode de novo sonhar. Nunca é tarde. Não, 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 não. Não é tarde. Rejeitados de extrato de tomate.
Gente, meu cabelo, tô desesperada. Acabei de mandar mensagem pra minha cunhada perguntando se eu posso tomar aqueles suplementos ali, né? Por causa da queda de cabelo. Aqui eu já tô com o meu arroz na panela. Achei que tinha chegado alguém. Com arroz na panela, feijãozinho ali e linguiça aqui na airfryer. Hoje o Paulo tá viajando, então vai ser só nós. Eu, o Isaac e o Luca pra almoçar. Então eu vou fazer uma comidinha bem rápida porque eu tô assim e à tarde eu vou trabalhar. Então o vídeo vai ser bem pela manhã mesmo, que eu fiz pela manhã. Limpei o armário, fiz as coisas aqui, né? Lavei roupa, estendi roupa, lavei roupa, estendi roupa. E daí agora eu vou pôr as coisas aqui e eu vou tirar as coisas da lava-louça, baixar um pouquinho vocês aqui pra mostrar que depois eu vou colocar as outras coisas na lava-louça. E o Felipe, gente, dormiu 15 minutos. Vem cá com a mamãe, vem. Vem. Aqui. Ele tá aqui. Eu vou tirar as coisas da lava-louça. Oi. Tudo bem? Deixa eu provar os meus pratos. E aqui, ó, eu já vou tirar e já vou pôr na mesa, que daí eu já vou arrumar a mesa pro almoço, né? Então eu já vou deixar aqui no cantinho. E o Felipe, gente, ele tá reclamando assim mesmo. Ele tá reclamando assim, não sei o que eu faço, não. Ó, é raro, mas acontece, tá? Ó, alguma coisa que a gente fez que ficou bem sujo e a lava-louça não deu conta de lavar. Mas comparado, ó, lavadinho. Gente, um almocinho bem simplesinho. Só nós três hoje pra almoçar, né? Eu, o Isaac e o Luca. Eu, o Isaac e o Luca. E daí, bem simplesinho, a gente já vai almoçar. Vocês são do time da farofa também? Ó, aquela farofa da Zael. Todo mês vem na sexta, ó. Uma delícia. E vamos almoçar. E daí, na hora que eu terminar de almoçar, eu vou descer lá na minha mãe. Nós temos que conversar um pouquinho. E agora, depois que eu terminar de almoçar... Opa! Depois que eu terminar de almoçar, eu vou descer lá na minha mãe. A gente vai conversar um pouquinho. Tem umas coisas que a gente precisa conversar. E daí, depois quando eu chegar, eu termino o vídeo conversando com vocês sobre o assunto que eu quero conversar. Já volto. Oi, gente, no outro dia aqui já, eu não consegui voltar ontem, o Felipe tava bem irritadinho à tarde, eu acho que o dente, talvez, não sei, mas ele tava muito irritado, caminhando assim, eu colocava o dedo na boca dele, ele já sugava, coçava assim, sabe, mas ele tá com 3 meses e meio, né, gente, então posso dizer assim que se for dente, tá bem rápido isso daí. Apesar que o Luca, com 4 meses, ele já tinha dentinho. Então, já tava apontando, né? Então, pode ser que o Felipe esteja indo pro mesmo lugar. Mas, eu queria contar um pouquinho pra vocês do que tem acontecido comigo. Eu postei semana passada, segunda-feira, nos meus stories, sobre as direções que Deus nos dá. E eu queria sentar, né? Então... eu arrumei tudo ali, a casa, com vocês, mas queria sentar à tarde pra contar e não consegui. Mas eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo como que Deus faz com as coisas, né? E eu queria mostrar pra vocês como que é ouvir a direção do Senhor, né? Muitas vezes a gente não consegue segui-lo e entender, e a gente fala que nada dá certo nas nossas vidas. Mas nós precisamos parar para ouvi-lo também. A gente precisa parar para ouvir a direção do Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes a gente não para porque a nossa vida está muito corrida. Eu indiquei lá no meu Instagram sobre aquele livro do Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta.
E o que acontece? Nós, com o coração de Marta, a gente não consegue parar para ouvir o Senhor. A gente não consegue porque a gente não tem tempo de parar e de sentar e ouvir a voz do Senhor. Eu estava muito incomodada com algumas coisas que aconteceram em 2023 nas nossas vidas. Olha só, gente, em 2023. Pausei aqui para procurar o livro e não achei. Mas eu queria continuar o raciocínio aqui com vocês. Em 2023 houve uma mudança na minha vida e onde não trouxe muito conforto pra gente. E sempre havia confusão nessa situação. E nós começamos a orar, eu orei e questionei ao Senhor, questionei a Deus. E a gente começou a andar em círculos. Não fluía de um lado, não fluía do outro. E eu comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Frustrou o meu marido, frustrou os meus filhos. Houve crescimento, mas frustrou os meus filhos, frustrou a mim. E daí nós não estávamos entendendo por que aquela direção. E aquilo tudo foi machucando dentro da minha casa. Porque não era algo que nós estávamos prontos e nós não estávamos querendo. A claridade aqui tá incomodando meus olhos, eu tô sem óculos. O óculos tá em algum lugar. Eu saí de manhã e eu deixei ele em algum lugar. Na bolsa, enfim. Voltando. E isso começou a atrapalhar algumas questões na nossa vida. Não atrapalhar, mas nós começamos a andar em círculos. Não houve crescimento na minha vida, na vida do meu marido, ministerialmente falando. Não houve crescimento na vida dos meus filhos. E eu comecei a orar e falar, Deus, eu preciso que o Senhor nos ajude, porque senão, né, o que está acontecendo? E Senhor, socorro, e a gente se afundando, e Senhor, socorro, nos ajude, nos direcione. Quando eu comecei a ler o livro e eu comecei a perceber que tudo que estava acontecendo era para nós frearmos, tanto eu quanto Paulo. Então, nós podemos viver no mundo de Marta. Só que com o coração de Maria, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Não adianta só a gente achar que nós estamos como Maria, estou servindo, estou fazendo a boa parte, mas não parar para ouvir. As coisas não fluem e a gente continua, não é isso, não é isso, não é isso, não. Existem circunstâncias que nós precisamos parar. Quando foi em abril, minha mãe operou. Pode voltar os vídeos lá quando eu voltei pro YouTube. E eu conto que eu achava que eu tava grávida, tá até aqui no primeiro fixado aqui no canal. E ali, naquela semana, estava eu, meu pai e minha mãe na casa dela. E minha mãe recebeu uma visita de uma pessoa que eu amo demais. E eu não vou falar aqui, tá? Mas ele é um profeta nas nossas vidas, assim. E tudo bem, Liz? Eu falei, não, tá acontecendo isso. Eu sangrei, assim, sabe? E tudo isso porque minha casa estava sentindo, entendeu? E quando há ferimento, gente, não há crescimento. Tava conversando com uma pessoa hoje de manhã. Hoje eu saí para uma conversa boa, foi maravilhosa. Deus falou muito com o meu coração. E eu precisava dessa conversa. E nessa conversa nós falamos sobre não fluir quando tem algo que precisa ser resolvido. Por que eu tô abrindo isso pra vocês? Porque às vezes você tá andando em círculos e você não sabe o que tá acontecendo. O povo do deserto, eles andavam em círculos ali, né, não encontravam a terra prometida, porque precisavam de cura, precisavam ser tratados, precisavam do perdão, precisavam, né, tô generalizando aqui, mas as pessoas precisavam largar o deserto, precisavam ser restituídos, precisavam ser moldados, né, e nesse 1 ano e meio aí eu fiquei, Deus, lutei com as minhas próprias forças, falei, briguei, reclamei, ouvi murmuração, choro e bati no martelo tentando resolver a situação. E quando foi em abril eu sentei com essa pessoa e falou assim, volte. E Paulo mandou uma mensagem, eu vi aqui no computador, por isso que eu me desviei o olhar. E essa pessoa falou assim, volte de onde Deus mandou você sair, mas é hora de voltar. E pra eu falar isso pros meus filhos e pro meu marido. E daí eu falei assim, foi tempo, por que o Senhor quer que eu volte, Deus?
E eu lembro do meu pai, gente, ele falando assim: Lice, é de Deus, é de Deus. Meu pai faleceu um mês depois disso. E um mês depois da cirurgia da minha mãe, enfim, dessa conversa. E eu lembro, toda vez que eu conversava com meu marido, eu falava assim: eu não consigo esquecer a cena do meu pai falando: volte. Nesse, vamos dizer, quase um ano, eu lutei com as minhas próprias forças, porque o que estava no meu alcance. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tenta resolver por esse lado, tenta resolver pelo outro lado, tentando assim, vai dar certo, e não deu. E eu voltava lá e falava assim: então é a palavra de Deus. Daí, final do ano passado, a direção para nossas vidas, eu estou falando de ministérios, tá, gente? A direção da nossa vida foi outra. E eu saí assim: Deus, será que é isso? E conversei com meu marido e falei assim: não é isso, não vai ser isso. Vamos orar. E nisso eu já estava mais em paz, e o meu marido orando, meu marido orando, meu marido orando. E isso pode acontecer, gente, no nosso trabalho, no relacionamento. Você tá namorando e você acha que é, e daí por fim não é, porque tá tendo muita confusão. Deus mostra os detalhes. Mas as coisas acontecem pra gente ser moldado, ser tratado, né? E o que Deus tem nos direcionado a fazer é totalmente diferente do que eu imaginava. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer de novo. Mas em um ano Deus tá acalmando meu coração, e de, vamos dizer que 6 meses pra cá, o meu marido tem orado e tem se rendido, né? E o que acontece? Um dia eu conto detalhes. Às vezes nem precisa. Pegue isso pra você. Quando a gente começa a andar em círculos, não dá certo aqui, daí a gente volta, estaca zero. Não dá certo aqui, a gente volta, estaca zero. Não dá certo aqui, a gente volta, estaca zero. É momento de ouvir a voz de Deus e a direção de Deus. Então, eu tô olhando aqui no meio, mas eu tenho que olhar aqui, ó. Então, nós precisamos entender que quando a gente tá muito andando em círculos, a gente tem que parar. Para de ser Marta, né? Não sei pra quem que eu tô falando isso hoje, mas para de ser Marta. Até quando você vai ficar lutando com as suas próprias forças? Eu já entendi a direção, mas como não era algo que todo mundo queria, nem todo mundo estava em paz, não que estava em paz, mas estava conformado com a situação, eu poderia fazer, eu não poderia tomar essa atitude sozinha. Eu sou uma mulher e eu tenho um marido que é o meu sacerdote e precisava ver a direção dele. Então, meu papel era orar. E eu posso dizer para vocês que foi 1 ano e meio e Deus nos direcionou para outro lugar, né? Então hoje nós estamos sendo enviados para outra igreja e Deus tem feito isso, né? Ontem nosso líder mandou mensagem falando assim: olha, podem ir, é isso, é de Deus, vai. Só que Deus falou comigo em abril. Ai, Jesus. Eu só falava assim: Deus, é isso, Deus, então fala com meu marido, fala com os meus filhos. Fala com meu marido, fala com os meus filhos. E quando é de Deus, gente, as coisas fluem, as coisas se ajeitam, as coisas se resolvem. Então, eu posso dizer pra vocês assim: se você tá andando em círculos, como o povo do deserto, pare. Nem se for pra abandonar tudo. Quando eu resolvi parar, eu falei assim: eu vou parar tudo agora. E foi o tempo de eu ouvir a voz do Senhor, foi o tempo que meu pai faleceu. Daí depois eu parei todo o ministério, acalmei o coração, meu marido comigo, e nós começamos: Senhor, o que é para nós fazermos? Lutamos com todas as nossas forças humanas, mas lá em abril Deus já tinha falado: é essa direção que vocês precisam seguir. E como o Paulo não estava junto comigo, né, foi só: olha, Deus falou isso e tal. Não é. Daí eu falava assim: então ora. Daí às vezes acontecia alguma coisa, eu falava: precisamos orar. Ai, Senhor.
eu falei, eu vou falar com o pessoal do YouTube, é mais fácil do que falar no Instagram, né? Que a gente precisa agir como Maria. Nós precisamos parar e sentar e ouvir a voz do Senhor. Então, quando tudo isso aconteceu, eu falei assim, é de Deus. Essa mudança que tá acontecendo dentro da minha casa é de Deus. Eu falo muito claramente para os meus filhos como que é estar na presença do Senhor. Eles são adolescentes, é momento de cada vez mais eles estarem envolvidos, sabe? Na obra do Senhor, e eu vejo que esse momento é agora. Então, para você que tá aqui até o final desse vídeo, saiba que Jesus tem um propósito na sua vida e pare para escutar a voz do Senhor. Então, gente, se for pra sentar aos pés de Jesus, sente e abre seu coração. Abra seu coração para as mudanças. Abre seu coração para ouvir a voz. Pare para ouvir a voz do Senhor. Pare para ouvir a direção do Senhor. Pare para seguir o que Deus quer que você faça. Deus te plantou em um lugar, Deus te colocou ali para que você flua. Flui, né? Para fluir, para somar, para ir além. Você, onde você tá, é para você avançar. Se tá dando alguma coisa, comece a entender, Deus, qual é a sua direção para minha vida, né? Eu queria tanto cantar, mas eu tô na dança, mas na dança flui tanto. Então fica na dança e no louvor não flui. Então o que você faz? Ore. É um momento do que a gente tem que ser usado, gente, onde Deus chamou a gente para ser usado. E eu tô muito em paz com tudo isso que tá acontecendo na minha vida, porque eu sei que eu fico escutando, lembrando do meu pai falando, Alice, é de Deus, é de Deus. Então, é de Deus, Deus tá nisso, pode ser que mude. Eu lembro quando eu fechei o meu Instagram profissional, eu continuar, eu tava vendendo roupa de mesa posta, e eu comecei a sentir mal, eu me sentia mal, e eu falava assim, amor, eu não tô conseguindo, Deus tá mandando eu parar, e ele falava assim, então pare, gente, eu tenho um monte de coisa de mesa posta ali, tô fazendo um caminho de mesa pra minha mesa. Mas assim, eu fiz encomendas depois, mas não era do jeito que eu estava sentindo naquela época. Então assim, a entrega que eu estava fazendo naquele momento, estava roubando de dentro da minha casa, tanto dos meus filhos, quanto o meu tempo, né? Tudo que eu estava fazendo, eu estava com crochê na mão, e aquilo estava tirando o tempo dos meus filhos, da minha família, o tempo de produção de conteúdo, enfim, tudo. E eu comecei a falar assim, Deus, não, e agora? E Deus começou a me incomodar, e eu parei. Hoje eu trabalho com marketing, mas é muito mais leve, porque da hora que eu fecho o computador, eu fechei o computador, né? À noite eu procuro não ficar no celular, não ficar no computador. Então, assim, a gente tem que escutar a voz de Deus, escute a direção de Deus, escute a direção de Deus. Então, o meu testemunho hoje para você, eu queria falar com vocês porque eu esperei um tempo. Honrei meu marido com a espera dele, honrei os meus filhos. Nós falávamos, estamos orando. Então nós fomos preparando e Deus falou com a nossa liderança. Então assim, Deus foi falando. Primeiro nós ouvimos o profeta lá atrás. Deus nos mudou toda essa situação aí para que a gente pudesse estar no lugar que Ele chamou a gente para estar. E eu tenho certeza que é um novo tempo, um novo momento. E eu falo para você novamente. Pare, sente. E não é só fazer o devocional, fechar a Bíblia e sair correndo. Mas o que Deus está trabalhando no seu coração? O que as coisas estão acontecendo, né? Às vezes você sabe o que é. Não sei, não vou dar exemplo aqui. O meu testemunho é esse. Eu queria fechar o vídeo assim. Não esquece que Deus tem um propósito na sua vida, sonhos para você, direções para você. Mas você precisa sentar e ouvir a voz do Senhor. Sente aos pés de Jesus. Sente aos pés de Jesus. Jesus está voltando. E o que você está fazendo para somar? Pare para ouvir a voz do Senhor. Deus tem um plano na sua vida muito grande. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.